Olá, turma, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a nossa revisão, tá? Semana que vem vocês vão ter o nosso vai ter o nosso conteúdo de matemática. E o conteúdo que será, então, cobrado, o que terá, né, lá na nossa avaliação, eu vou fazer através dessa revisão, assim, bem sucinta, mas eu peço que vocês olhem lá a apostila de vocês, então, da página 1 até a página 4, e depois vocês vão pular para a página 8 à página 16, tá? Então, marque aí esses conteúdos aí que vocês têm que estudar e eu vou fazer aqui de uma forma bem sucinta. Esse primeiro ponto que eu vou trabalhar é um ponto que não está na nossa apostila, porém eu dei conteúdo para vocês, né? E passei até uma lista de exercícios para vocês me entregarem, falando um pouquinho sobre a multiplicação e a divisão de números decimais. Então, vamos lembrar aqui, ó, uma multiplicação, por exemplo, número decimal é aquele número racional, né, que tem uma vírgula, e aí, no caso, eu vou fazer uma operação de multiplicação, 4,63 vezes 0,25, tá? Primeira coisa, a gente vai multiplicar e vamos esquecer a vírgula, né? Então, a gente sempre começa multiplicando da direita para a esquerda. Então, eu vou começar pelo 5. 5 vezes 3, 15. Coloca o 1 lá. 5 vezes 6, 30 com 1, 31. Sobe o 3. 5 vezes 4, 20. 20 com 3, 23. Muito bem. Põe o mais lá embaixo do 5, deslocamos uma casa e agora vamos para o 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com 1 que subiu, 9. Muito bem. Agora, será que eu desloco para o zero? Não precisa, né? Porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Então, a gente vai somar com 0, não vai mudar nada. Então, a gente já pode passar um tracinho e fazer a soma. Então, 5, 6 mais 1, 7, 2 mais 3, 5, e 9 mais 2, 11. E agora que está o segredo. A gente vai contar quantas casas tem após a vírgula, quantos números, tanto do numerador, do multiplicador, como do multiplicando, os dois. Então, ó, tem 1, 2, junta, 3, 4. Então, tem 4. A vírgula não está após o número, eu vou deslocar ela 4 casas. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4. Então, qual o resultado dessa conta? 1,1575, tá? Isso é uma multiplicação. E na divisão? Vamos pensar aqui, ó, 4,58 dividido por 1,24. Tem uma aula só especial sobre isso, gente. Então, se ficar muita dúvida, peguem essa aula lá novamente. Primeira coisa, eu tenho que fazer a seguinte situação. Eu tenho que olhar esse número que está antes da vírgula e ver se ele dá para dividir com esse daqui que também está antes da vírgula. Se dá, eu ando com a vírgula aqui e ando aqui normalmente. Se não desse, se esse número aqui fosse menor, por exemplo, aqui fosse 5 e aqui fosse 4, antes de andar com a vírgula, eu teria que colocar o zero aqui. Eu ia mexer aqui embaixo. Lembra disso? Como ele é maior, então tudo bem. O que eu vou fazer? Eu vou andar. O que eu ando de um lado, eu ando do outro. Então, para eu andar, para a vírgula ficar aqui, ó, eu tenho que andar quantas casas? 2. E aqui, para a vírgula ficar aqui, também 2. Então, eu vou ter que esse número, 4,58 dividido por 1,24, é a mesma coisa que 458 dividido por 124. Tudo bem? E aí, quanto que dá? Agora eu vou ter que pegar tudo, né? 124 vezes que número aproxima do 458? Se eu fizer o 124 vezes 4, vamos já pelo 4. 4 vezes 4 é 16, sobe 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Vai 1, 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Ó, passou, não dá. Será que dá por 3? Vocês vão ter que ir fazendo as continhas.
3 vezes 4, 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 3 vezes 1, 3, ó. Vocês, peraí, 12, 6, 7, isso mesmo. Vocês viram que o 4 passou e o 3 chegou próximo. Então, por 3. 3 vezes 124 tá aqui, ó, dá 372. Vamos fazer essa subtração aqui, ó. 2 para chegar no 8, 6. 7 para 5 não dá, empresta 1, fica 7 para 15, que vai dar 3, 8, desce 1, 0. Então, sobrou 86. 86 não dá para dividir por 124. O que eu faço? Agora eu vou ter que acrescentar um 0 aqui e colocar uma vírgula aqui. Agora eu fiquei com 860 para 124, tá? E aí a gente continua multiplicando. Ó, por 4 deu 596. E por 5, 124 vezes 5. Tem que ir fazendo as multiplicações. 4 vezes 5, 20. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 5 vezes 1, 5 e 1, 6. Ó, acho que dá por 7, tá vendo? Vai fazendo. 124 vezes 7 não, desculpa, por 6. 6 vezes 4, 24, vão 2. 12, 14, vai 1, 6 e 1, 7. Ó, eu acho que não dá por 8, mas por 7, mas vamos tentar aqui, só para vocês verem, ó. 7 vezes 4 dá 28, vão 2. 7 vezes 2, 14, 14 com 2, 16. 7 vezes 1, 7 e 1, 8. Ó, passou por 8, tá vendo? Então, só pode ser o 6. Então, coloca lá 6. 6 vezes 124 dá quanto? 744. Faz essa subtração, ó. 4 não dá para 0, então põe o 1 lá. 4 para 10, ficou com 10, sobrou 6. O 1 que subiu eu desço. 5 para 6 vai 1 e 7 para 8, 1. Sobrou 116, que também não dá para dividir por 124. E agora, professor, o que a gente faz? Se eu quiser continuar, eu vou colocar um 0. Coloca aqui vírgula? Não, a vírgula já tá. Será que eu tenho que colocar 0? Também não. Eu só vou colocar um 0 aqui quando eu tiver agora que adicionar 2 zeros aqui. Se ficasse só o 11 e aí fosse pequeno, eu tivesse que adicionar 2, aí eu colocaria 1 aqui. Coloquei um 0, não mexo mais lá, tá bom? E aí, professora, como eu faço? A gente continua, vamos tentar por 9 aqui, ó. Só vou fazer mais esse. Vai dar 36, 18, 21, 9, 10, 11. Ó, tá vendo? Até parecia o número, né? Mas não é. Mas chegou próximo. Por 10 não dá, então é por 9. E aí, fazendo essa subtração aqui, ó, vai dar 6 para 0 não dá, então para 1, 4, desce 1 que a gente subiu, 2 para 6, 4, e aí 0, 0, sobrou 44. Se eu quisesse continuar, colocaria um 0 e continuaria. Você vê que esse número vai crescendo? Tem horas que não dá mais para a gente, de tanto número que dá. Aí a gente meio que arredonda, tá bom? Mas aí a gente vai tratar isso uma outra hora. Mas dá aproximadamente esse número aqui, com o resto 44, tá? Então, é assim que a gente faz a divisão. Muito bem. Feito isso, vamos para o nosso próximo slide aqui, que a gente vai falar ainda sobre os números decimais, só que agora é a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma... Opa! Errei aqui, gente. Espera aí, vamos apagar. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais reta aqui. Peraí. Ficou melhor, né? Uma reta. Aí aqui eu vou ter o 0. Imagine que aqui eu tenho o 0,5. Aqui eu tenho o 1. Aqui eu tenho o 1,5. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho 2,5. Aqui eu tenho 3.
E eu vou pedir para vocês colocarem nessa reta alguns números. Por exemplo, o 0,45, o 1,30, o 2,10, vou chamar esse de A, vou chamar esse de B, vou chamar esse de C, tá? Vamos colocar só esses três. Bem, o 0,45, ele está entre que número? Entre o 0 e o 0,5. Ele está um pouco antes. Imagine que ele está por aqui, ó. Então, 0,45 está aqui, ó, o A, tá? E o 1,30? Bem, o 1,30 está entre o 1 e o 1,50, então ele está aqui nesse meio. Então, ele está mais ou menos bem no meio, vai ser 1,25. Então, aqui está um pouquinho mais para cá. Imagine aqui. Aqui está o B, tá? O que mais? O C, 2,10. O 2,10 é mais que 2. É mais que 2, é um pouco mais, só que é menos que 2,50. Então, ele está entre 2 e 2,50. Próximo do 2, né? Mais próximo do 2. Então, ele está por aqui, tá? Então, eu vou querer que vocês localizem esses números. É um outro exemplo de exercício também, na reta numérica. Então, presta atenção lá como que faz isso, tá? A gente já viu isso no bimestre passado, só para a gente retomando. Muito bem. Uma outra coisa que a gente estudou na nossa apostila foi sobre o pensamento lógico, raciocínio lógico. Imagine que eu tenho algumas formas geométricas, por exemplo, triângulo, uma sequência. Triângulo, quadrado, ou retângulo, aqui está mais para retângulo, né? Círculo. Aí continua, triângulo, quadrado, círculo, e vai, tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a figura que vai representar a 24ª posição? Qual a figura que vai representar a 10ª posição, tá? E depois até como você descreveria o que você utilizou. O que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar o seguinte, esse padrão, ele está seguindo de 3 em 3, não tá? Ó, triângulo, quadrado, círculo. Então, a cada 3 figuras, ele muda, tudo bem? Então, ó, a cada 3 figuras, ele muda. O triângulo, ele está na primeira posição. O quadrado, ele está na segunda. E o círculo, ele está na terceira posição, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui que saber? Se o triângulo ele é a primeira, aqui, quem ele vai ser aqui? Ele vai ser a 4ª posição, tá? E na próxima sequência, quem ele vai ser? A 7ª posição, tudo bem? Quem vai ser o quadrado? Se ele é o 2, a segunda, aqui ele vai ser a 5ª posição. Quem ele vai ser aqui, ó? A 8ª posição. Então, ele era 2, 5, 8. Quem é o círculo? Aquele é a terceira. Aquele é o quê? A 6ª posição. E aqui, ele é a 9ª posição. O que eu posso pensar? Vamos olhar para o triângulo. Do 1 até o 4, eu pulei 3. Do 4 até o 7, eu pulei mais 3. Tudo bem? O 2, essa figura, do 2 até o 5, eu pulei 3. Do 5 até o 8, eu também pulei 3. Você tá vendo que tudo que eu for fazendo, eu tô pulando de 3 em 3? Mas olha que legal. O círculo, o que ele me mostra? A última figura, que é 3, aquele é 6 e aquele é 9. Então, ele está tipo na tabuada do 3, ele está seguindo de 3 em 3. Então, ele está dizendo que a primeira figura é a terceira, a segunda figura ele é a 6ª, a outra ele é a 9ª. Então, na próxima, ele vai ser o quê? 9 vezes, aí você vai continuando. 3
vezes 2, a tabuada do 9. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, opa, vou colocar aqui embaixo. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. E 3 vezes 8, 24. Ou seja, ó, o círculo ele vai estar na terceira, na sexta, na nona, na 12ª, na 15ª, na 18ª, na 21ª e na 24ª. Então, quem vai estar na posição da 24ª? O círculo. Então, já matei esse daqui. Bem, se o círculo ele está na 24ª, ele também está na 12ª posição, ó, e ele termina, o 12 é o círculo. Quem é o 11? Quem vem antes do círculo, que é o quadrado. Quem é o 10? É o que vem antes do quadrado, que é o triângulo. Então, logo, eu descobri que a 10ª posição é o triângulo. Tudo bem? Então, pensando dessa forma, eu já consigo matar. Por quê, gente? Porque imagine que fosse um número maior que eu falasse para vocês. Vocês iam ter que ficar desenhando até chegar no número. Então, a gente usa algumas estratégias assim para poder conseguir descobrir qual que é esse número, tá? Para ficar mais fácil. Outra coisa, como que eu descreveria essa regra? Como que eu colocaria? Que é uma figura que está se formando de 3 em 3, né? É de 3 em 3, então ela tem um grupo de 3, ela tem um outro grupo de 3, outro grupo de 3, e que a última figura, ela marca o quê? A posição das outras demais, porque eu consigo saber, através da última figura, que é o círculo, a posição das outras figuras. Tudo bem? Isso daí a gente viu muito na nossa apostila, tinha muitos exercícios de raciocínio, então volta lá nesse conteúdo, tá? Muito bem. Uma outra coisa que eu quero falar para vocês são os tipos que nós vimos também, são os tipos de ângulo, né? Então, aquela forma onde eu tenho uma reta vertical com uma reta horizontal, eu formo um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Ele mede 90 graus, tudo bem? Toda vez que eu tiver um ângulo menor, então aqui, ó, por exemplo, ele está menor esse ângulo, ou seja, vamos pegar aqui assim, ó, ele. Um ângulo de 60, de 30, de 40, de 50, enfim, vamos supor que seja 45 graus. É menor que 90, eu tenho um ângulo agudo. E toda vez que eu tiver um maior que 90, passou. Então, imagina todo esse ângulo aqui, ó, maior. Exemplo, um ângulo de 120 graus. Eu tenho um ângulo obtuso, tá? E aí, qual mais? O que a gente viu? A gente tem a circunferência que ela mede 360 graus a volta completa, né? E a metade dessa circunferência, ó, mede 180 graus. E 180 graus nós chamamos de ângulo raso. Muito bem, isso era a nomenclatura, nós já havíamos visto. Então, de ângulo, eu só vou cobrar por enquanto de vocês a nomenclatura, tá? E aí, a gente tem também o nosso cálculo de geometria de área e perímetro, tá? Mas eu gostaria que vocês focassem no perímetro. Não vamos voltar muito para a área, mas o perímetro. Então, imagine que eu tenho lá, o perímetro é o que, gente? É a soma de todos os lados. Então, a gente representa esse símbolo por soma. Então, é a soma dos lados, o perímetro. Então, imagine que eu tenho aqui um terreno, onde eu tenha de base essa medida 3 metros. E essa medida aqui, ó, por exemplo, 2 metros. É muito pequenininho, né? Mas imagina assim que eu quero construir uma piscina, alguma coisa assim do tipo. Qual que é o meu perímetro? Para eu saber, eu tenho que somar todos os lados.
Então, se aqui é 3, aqui também é 3. E se aqui é 2, aqui também é 2. Então, para somar, gente, bem simples, né? 3 mais 2, 5, mais 2, 8, mais 2, 10. 10 metros. Aí ficou meio ruim aqui meu 10, mas tudo bem. Se eu fosse fazer a área, gente, aí a gente precisaria de fórmula, né? Seria o quê? A base vezes a altura, mas a gente não vai utilizar muito isso. Então seria, opa, eu coloquei errado aqui, copiei de novo a base. Então seria o quê? A nossa base vezes a nossa altura, que a gente representa pelo H. Quem é a nossa base? O 3. Quem é a nossa altura? O 2. 3 vezes 2, 6. 6 o que, gente? Metros quadrados. Não esqueçam disso. Área, metros quadrados. Perímetro, somente metros, tá? Então, estudem lá esses exercícios também. E só para a gente fechar, a noção de vértice, face e arestas, né? Então, o que nós temos? O que era o vértice mesmo, gente? A gente tinha que contar o quê? O que liga as minhas retas, né? As minhas faces, ó. Desculpa, as minhas arestas. Então, ó, todos esses daqui são os meus vértices. Então, dessa figura aqui, por exemplo, ó, quantos vértices nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, de vértice, eu tenho 10. Quantas faces nós temos? Aí, para contar a face, eu tenho que contar esse lado aqui todo. Lembra que é o lado? Ó, então, eu tenho esse lado 1, eu tenho esse aqui de trás 2, esse 3, esse 4, esse 5. Eu tenho a tampa 6 e tenho aqui o fundo 7. Então, de face, eu tenho 7. E de aresta, aí eu tenho que contar essas retas. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, ó. Essa é diferente aqui de trás. 6, 7, 8, 9, 10. O que mais? 11, 12, 13, 14, 15. Então, seriam 15 arestas, tá? Então, eu vou fazer desse, mas a gente fez também bastante. Depois façam dos outros, ó. O cubo, ó, vértice, né? Aresta. Então, basta a gente contar. E aqui, assim, ó, a face, tá? E aí, vocês contam lá. Muito bem, era isso que eu tinha. Dá uma estudadinha. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom? Até mais!